Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós temos a oportunidade de passar alguns minutinhos na presença de Deus por meio do estudo de Sua Palavra. Hoje é um dia todo especial. Nós vamos abordar o tema O Espírito Santo nos crentes. E nós vamos ver o que é que esse Espírito faz na vida das pessoas que creem em Jesus Cristo, qual a atuação desse Espírito, qual o propósito de ter esse Espírito e entre outras perguntas. Mas antes, como é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos e assim nós fazemos a nossa oração. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom estar na tua presença. Como é bom ter esse momento de intimidade contigo por meio do estudo de tua palavra. Que o Senhor esteja conosco por meio do teu santo e bom Espírito. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como já foi mencionado, o tema de hoje é o Espírito Santo nos crentes. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim, ó: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, ou o Consolador, a quem o Senhor prometeu para cada um de nós. O Espírito Santo é o terceiro ser da Trindade, um ser maravilhoso e essencial na nossa vida. A gente poderia passar vários minutos aqui falando da importância desse ser, desse Deus, né, nas nossas vidas. Mas eu quero me deter em apenas dois pontos que foi mencionado no texto. O texto fala que ele nos ensinará e ele nos fará lembrar de todas as coisas. Quando a gente olha para os escritos bíblicos, escritos pelos discípulos, apóstolos e profetas, a gente fica se perguntando, meu Deus, como é que esse povo conseguiu escrever tudo isso e sem entrar em contradição? A gente já pode entender que havia um ser divino por trás desses homens, guiando e direcionando aquilo que foi preservado pelo tempo para cada um de nós. E a história fala que os evangelhos, eles não foram escritos ali na época de Jesus ou após a morte de Jesus, ali brevemente. A história fala que os primeiros escritos relacionados aos evangelhos foram escritos há 20 anos depois da morte de Cristo, 40, 60 anos. Os primeiros textos do Novo Testamento que foram escritos foram as cartas de Paulo, né? Os outros textos do Novo Testamento foram escritos muito tempo depois. E a gente fica se perguntando, mas como os discípulos, as pessoas envolvidas, né, que escreveram esses textos do Novo Testamento, conseguiram lembrar? Jesus já disse no texto que a gente leu hoje, ele fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Humanamente falando, é impossível a gente lembrar das coisas. Eu, particularmente, tenho um grande defeito, eu consigo esquecer as coisas com muita facilidade. É tanto que, de vez por outra, eu peço para minha esposa, olha, tu me lembra de tal responsabilidade, tu me lembra de tal assunto, tu me lembra de tal compromisso. Por quê? Porque eu me conheço e sei que facilmente eu consigo esquecer das coisas. Talvez você seja assim também. Mas o Pai do Céu, por meio de sua palavra, diz que o Espírito fará lembrar todas as coisas que nos foi dito. Isso é algo fundamental para o nosso crescimento espiritual. O outro ponto que eu queria me demorar é a parte que ele nos ensinará. Muitas vezes a gente, quando vai estudar a Bíblia, a gente fica sem entender determinados assuntos ou fica com certa dúvida, né, em alguns assuntos, e aí a gente fica sem saber o que fazer. Bom, o que nós devemos fazer é buscar a presença do Espírito de Deus, pois ele é o responsável por nos ensinar. É ele que nos ensinará. Jesus, certa vez, aqui no Evangelho de João, se você olhar aí no capítulo 16, eu não lembro agora o verso, mas está no capítulo 16, ele, antes de ser crucificado, antes de ser morto, ele vira para os seus discípulos e diz, olha, ainda tenho muito para ensinar a vocês, eu ainda tenho muito para mostrar a vocês, porém vocês ainda não estão prontos.
né? Vocês ainda não está na hora de vocês terem acesso a determinados assuntos. E aí acontece que Jesus é preso, é levado para o Calvário, é morto, ele ressuscita e vai para o céu. E fica meio que aquela incógnita. E aí? E as coisas que Jesus tinha para ensinar? Ele não vai ensinar? Aí no versículo posterior, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, é o versículo 13 do capítulo 16, diz assim, ó: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Em outras palavras, Jesus tinha ensinado tudo aquilo que era necessário para a vida dos discípulos, para a vida daquelas pessoas que estavam com Jesus. Já os outros assuntos que Jesus não abordou, não ensinou, o Espírito Santo seria o responsável por ensinar, por apresentar. E a gente pode ver isso nas cartas de Paulo, dos apóstolos, né, de outros discípulos, e também no livro de Apocalipse. Assuntos que não foram apresentados ou, de certa forma, detalhados e aprofundados nos evangelhos, foram apresentados, por exemplo, nas outras cartas. E aí a gente pode citar vários assuntos, como, por exemplo, a justificação pela fé, a atividade de Cristo como sumo sacerdote no santuário celeste, o tempo escatológico, ou seja, as coisas que se referem ao tempo do fim. Todos esses assuntos e muitos outros foram apresentados e abordados nas cartas e no livro de Apocalipse. Coisas que não foram vistas nos evangelhos, ou seja, quando Jesus estava com os discípulos. Então, duas coisas nós podemos confiar no Espírito de Deus. A primeira ele nos ensinará tudo aquilo que precisamos e nos ensinará a verdade. A verdade é essa que nós precisamos para nos libertarmos da escravidão do pecado ou do serviço escravo de Satanás. Certo? A segunda coisa ele nos lembrará de tudo aquilo que nós aprendemos. Imagina você aprender coisas importantíssimas para a sua vida, coisas que farão de sua vida totalmente diferente, coisas que levarão você para o céu, só que aí você esquece. Por isso é importante nós termos o Espírito para nos lembrar. Isso é bastante interessante, porque com o passar do tempo, a gente percebe que as coisas desse mundo vão de mal a pior. E muitas coisas vão surgindo, até mesmo, de certo modo, com o propósito de fazer a gente se distrair. E por meio dessa distração, a gente muitas vezes acaba perdendo o foco, perdendo o norte, perdendo o caminho, perdendo a direção que Papai do Céu deseja e quer para cada um de nós. Então, graças a Deus que nós temos o Espírito de Deus em nós. Não agindo por fora de nós, não agindo ali ou aqui, mas em nós, em cada um de nós. E nós recebemos esse Espírito a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, se você aceita Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, automaticamente você recebe o Espírito de Deus. E dentre as muitas coisas que Ele faz e fará em nossas vidas, duas coisas são fundamentais. Ele nos ensinará e Ele irá fazer a gente lembrar de tudo aquilo que foi ensinado para nós. Tá certo? Chegamos a mais um momento do fim de nosso momento com Deus, nosso momento de meditação na Palavra de Deus. Eu espero que você tenha aí entendido qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida, dentre muitos papéis, dentre muita coisa que Ele faz. Esses dois pontos que nós aprofundamos e meditamos, que você possa, se porventura tiver alguma dificuldade nesses aspectos dos assuntos que foram abordados aqui hoje, que você possa orar ao Senhor e pedir mais e mais a presença do Espírito Santo. Certa vez, o profeta Eliseu, quando estava ali se despedindo do seu mentor Elias perguntou: o que é que você deseja, meu jovem? O que é que você quer de mim? E aí Eliseu disse: olha, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Que essa também possa ser a nossa oração hoje. E já que nós estamos falando de oração, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na tua presença, como é bom saber a área de atuação do teu Espírito em nossas vidas. Como é bom ter o Espírito Santo em nós, porque é graças a Ele que nós conseguimos entender a tua palavra, é graças a Ele que nós conseguimos lembrar daquilo que Ele nos ensinou.
É muito bom, Pai, ter o Espírito Santo. E nós, de maneira especial, seguindo o modelo de teu profeta Eliseu, nós queremos pedir ao Senhor a porção dobrada do teu Espírito, para assim cada vez mais crescermos em graça diante de ti e diante dos homens. Para que assim nós possamos alcançar, não por meio de nossas forças, mas por meio dos métodos de Jesus Cristo, a graça imerecida. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você, foi um prazer meditar na palavra de Deus com você. Eu espero que você possa receber as bênçãos que Papai do Céu tem separado e preparado para cada um de nós. E que amanhã você volte novamente para esse canal, para esse lugarzinho especial, onde a gente pode passar alguns momentos na presença de Deus, buscando a presença de Deus. E como eu costumo sempre dizer, que nós possamos buscar sempre em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. As outras coisas que são importantes para nós também, Papai do Céu vai nos abençoar, tá certo? Eu te vejo amanhã, nesse mesmo horário, nosso encontro está marcado. Tchau, tchau. Deus te abençoe.